Hoje de olho no mercado imobiliário com compras em dinheiro vivo, ali, cash. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Salve, salve, Ryzen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. A gente não tem um patrimônio imobiliário tão grande assim, né, Ryzen? Não temos. Tem que pagar de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Eu nunca movimentei tanto dinheiro vivo assim como eu vejo esses políticos movimentando. Bom dia, Felipe. Vamos falar então sobre esse levantamento feito pelos jornalistas Juliana Dalpiva e Thiago Erdi, que constatou que quase a metade do patrimônio acumulado por Jair Bolsonaro e seus parentes próximos ao longo das últimas décadas foi adquirida com dinheiro em espécie. Foram 51 dos 107 imóveis negociados pelo presidente e pelos filhos desde 1990. Bolsonaro que ficou irritado quando foi questionado sobre essas operações, né? Ele sempre fica irritado quando se mostra a verdade sobre a família dele. Ele fica altamente incomodado e, obviamente, fica buscando alegações diversionistas ou ataca os repórteres que ousam confrontá-lo. O que não aconteceu, inclusive, no primeiro debate entre os presidenciários. O próprio Lula, quando foi confrontado com a questão do Petrolão, o esquema de corrupção que ocorreu durante o governo dele, do governo da sua sucessora Dilma Rousseff, perdeu a oportunidade de fazer aquilo que, obviamente, eu exponho, mas que como candidato deveria ter feito, que é tentar limpar a própria sujeira na sujeira do Jair Bolsonaro. Deveria ter feito pelo raciocínio que o próprio petismo usa, sempre usou. Mas ele foi jogar na retranca ali, o Bolsonaro ficou em cima dele com a questão da corrupção, e o Bolsonaro não teve que responder sobre todas as suspeitas que pairam sobre a sua família e sobre os escândalos, inclusive de corrupção, em relação ao seu governo. Agora, ele, durante todo esse período em que 51 imóveis da sua família foram comprados integral ou parcialmente com dinheiro vivo, ele ocupou cargo público. Jair Bolsonaro, deputado federal aí há 30 anos, depois virou presidente da República, num momento, 2018, que houve uma confluência de fatores muito grande, inclusive em razão dos escândalos de corrupção que eu estou citando, dos governos do PT, que estavam sendo revelados por uma força-tarefa anticorrupção que estava ali nas ruas. E aí um momento também de crise econômica que ajudou a turbinar. É sempre essa combustão. Quando a crise econômica se associa com escândalos de corrupção, a população fica mais indignada, uma população muito tolerante. Olha aí o resultado das pesquisas, é uma população muito tolerante com escândalos de corrupção. Mas, quando a crise econômica turbina isso, aí o eleitorado fala: estou numa situação difícil, os caras ainda estão roubando lá, né? Aí a coisa realmente pega. Então, o que eu apontei no Twitter ontem, numa live no YouTube, e que o Estadão colocou aí na mesma linha, num editorial absolutamente perfeito hoje, os negócios da família Bolsonaro, é que houve diversas investigações que mostraram, a despeito de questões processuais, engavetamento, blindagem, foro privilegiado retroativo, a despeito de tudo isso, as investigações mostraram que havia funcionários fantasmas atuando em gabinetes da família Bolsonaro. Eles sacavam o dinheiro do povo, pago por um trabalho não realizado, quer dizer, uma quantia oriunda dos cofres públicos, e eles repassavam a maior parte para o operador. Isso apareceu na denúncia original do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e funcionários fantasmas. Gente que não atuava no gabinete. Vários foram rastreados, todos, na verdade, foram rastreados. A denúncia é minuciosa. Foi feita por um grupo de combate à corrupção chamado GAEC, que foi encerrado depois dessa denúncia, por decisão do Luciano Matos, que assumiu aqui a Procuradoria-Geral aqui em nível estadual, junto ali também com o governador Cláudio Castro, que se aproximou da família Bolsonaro, e agora a gente não tem mais esse grupo específico para combater os desvios de dinheiro público em gabinetes. Estão submetidos ao GAECO, aí perderam a autonomia, fica mais difícil combater desvios de político a partir do momento que você incomoda os tubarões da política. Então, voltando aqui ao raciocínio, de acordo com a denúncia do Ministério Público, o Fabrício Queiroz era o assessor que coletava
aquele dinheiro sacado pelos funcionários fantasmas que, por emprestarem o nome ao esquema, ficavam com uma pequena quantia, ali como cala-boca. Inclusive, um ex-empregado da família Bolsonaro usou essa expressão para se referir a esse valor pequeno. E aí você vê a família do parlamentar titular do gabinete comprando imóveis com dinheiro vivo no momento, no mesmo período, em que havia esses funcionários fantasmas. Teve gente aqui do Rio de Janeiro que morava, por meio desse mapeamento se descobriu, lá em Resende, fica horas aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, gente que tinha outro emprego lá, em cidade do interior do Estado. Fizeram um mapeamento dos celulares para ver quem chegou perto da Alerj ou não. Vários ali chegaram perto uma vez, duas, dá uma passadinha lá perto de vez em quando, durante o ano, nunca estavam lá trabalhando. Então, é muito grave que tudo isso aconteça sem que ninguém seja punido. Mas o Procurador-Geral da República, né, que é ali em nível federal, isso que eu estava falando aqui sobre a questão estadual, é o Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Augusto Aras não viu nada demais no Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ter comprado 2 imóveis aqui no Rio de Janeiro com R$150 mil em dinheiro vivo. Eu tenho a maior curiosidade para saber de onde veio esse dinheiro, para saber como se paga, que seja 75 mil por cada um. Como que se paga isso em dinheiro vivo? O Melhor Ouvinte está aqui escutando, Jornal Eldorado, aqui a coluna Análise dos Fatos comigo, já fez uma compra de imóvel sacando ali 75 mil em dinheiro vivo, pagar para um vendedor? Como é que se carregou esse dinheiro? Se levou numa mochila 75 mil? Então, assim, são questões que ficam no ar. Os cheques do Fabrício Queiroz para o Jair Bolsonaro, porque ele falou, isso aí foi para mim e tal, na verdade, pagamento de uma dívida, que é sempre a alegação de político que é pego com rachadinha. Quando se encontra lá um depósito de alguém que estava sendo apontado como envolvido no esquema, ele fala assim, não, eu fiz um empréstimo anterior, empréstimo esse que não está registrado em lugar nenhum, quer dizer, teria dado um dinheiro na mão e o sujeito estaria quitando a dívida. Só para dizer, para camuflar a hipótese de o sujeito estar pagando ali, fazendo o depósito do dinheiro desviado dos cofres públicos por meio desse esquema. Então, você tinha ali os 89 mil depositados na conta da Michelle. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também não viu nada demais. O Supremo deixou passar tudo isso. O Flávio Bolsonaro ganhou um foro privilegiado retroativo numa decisão absurda aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público entrou com um recurso, quando ainda tinha uma equipe combativa. Claro que há profissionais de qualidade, mas há ingerência política. Entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra o foro privilegiado. Gilmar Mendes, que toma cafezinho com a família Bolsonaro, que está lá apoiando nomes para ocupar outros cargos em tribunais, em grupo de advogado internacional, etc., engavetou esse recurso durante mais de um ano. Fez aniversário lá na gaveta do Gilmar. Ele esperou o Celso de Mello se aposentar no Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes Marques foi o primeiro indicado pelo próprio Jair Bolsonaro ocupar o lugar na segunda turma. Aí pautou quando sabia que tinha maioria para manter o foro privilegiado do Flávio. Enquanto isso, a família Bolsonaro ia lá fazer ali os seus embargos auriculares, como a gente ironiza, que são essas conversinhas no pé do ouvido, no Poder Judiciário, para tentar anular a quebra de sigilo bancário, e aí conseguiu no STJ, João Otávio de Noronha, que está aí lutando por uma vaga no STF. Há uma competição no Brasil para ver quem dá mais decisões favoráveis à família Bolsonaro e para se tornar mais cotado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Saiu ontem, inclusive, matéria sobre o plano de Augusto Aras. Então, em caso de reeleição, ele ainda está na disputa para ocupar uma vaga no Supremo. E aí você anula, né, como aconteceu no STJ, a quebra de sigilo, que mostrou a sujeira do gabinete do Flávio Bolsonaro. Não, mas aí se diz que, não, mas veja bem, não está bem fundamentada a questão. É a mesma coisa que aconteceu no caso do Lula. Então, o Bolsonaro... aliás, o próprio Bolsonaro falou que isso não importa, não tiveram como investigar, não investigaram também os filhos do Lula, e isso é o que mais fizeram também, né?
Mas todas as investigações, elas são varridas, o resultado dessas investigações são varridos para debaixo do tapete. Essa história de que isso tudo vira alegação política, narrativa política, num país em que os tribunais superiores são compostos por indicação política. Vira no sentido de que o político diz assim, isso aí foi investigado, já acabou, deixa para lá, fui inocentado, fui absolvido. Às vezes o caso prescreve, né, mas como o Lula diz, ele fala, fui absolvido, fui inocentado. Não é exatamente assim a história. O caso foi prescrito, quer dizer, acabou ali o decurso do prazo prescricional, do prazo legal para o Estado tomar alguma medida, porque houve manobras jurídicas para justamente estourar esse prazo. Então, se passam anos investigando, a condenação na primeira instância, na segunda, até o STJ manteve, no caso do triplex, aí o STF fala assim, não, veja bem, não era para ter sido investigado lá por Curitiba, era para ter sido por Brasília, sendo que o STJ tinha decidido que era para ter sido por Curitiba, não por Brasília. Então, se tivesse começado por Brasília, como queria o STF, quando chegasse no STJ, ele ia mandar para Curitiba. Aí ia começar tudo de novo até chegar no STF, que ia mandar para Brasília de novo. Então, não tem saída. O político que apadrinhou gente para o Supremo Tribunal Federal, esse aí fica impune. E ele alega que, enfim, as questões foram resolvidas e nós, jornalistas, que precisamos nos basear nos fatos que foram revelados, porque o histórico dos fatos não é apagado por questões de formalismo processual. Está aí o caso do Jair Bolsonaro. Apesar de toda essa leniência de Augusto Aras, de ministros do Supremo, você tem esse histórico que o jornalismo vai mostrando, com o dever jornalístico de investigar e de expor a verdade, independentemente daquilo que seja decidido na justiça. Sim. Muito bem. E não podemos nos esquecer também que outro ponto, outro local para transportar dinheiro é a cueca. É o país do dinheiro na cueca também. Exatamente. Tem senador que também está impune. O Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo de Jair Bolsonaro, quando foi encontrado com dinheiro na cueca. Saiu notícia de que o dinheiro, inclusive, estava entre as nádegas. A assessoria dele manda mensagem para quem publica que estava entre as nádegas. Não, isso não aconteceu e tal, estava na cueca. Então tá tudo bem. Esse é o Brasil. Vamos ouvir a declaração do Jair Bolsonaro, tentando rebater a matéria, por favor? Vamos lá. Os imóveis, presidente, matéria do UOL de hoje, diz que a sua família comprou. Não, vou falar que tem uma imprensa fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde 90. Por que eu? Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo dá munição para os seus adversários? Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Não sei o que está escrito na matéria. As autoridades dizem que é indício de então, tudo bem, investiga, meu Deus do céu. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis? Para quem comprou eu? A sua família. Que minha família? O senhor e seus filhos, enfim, sua família. Meu filho já foi investigado. Desde quando eu assumi, 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira. Eu tenho 5 irmãos do Vado Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles? O senhor acha que tem impacto eleitoral isso? Não vai ter, porque quem está fazendo a matéria é um órgão de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade no Brasil. Ele atira do mensageiro, a velha expressão shoot the messenger, né, que remonta àqueles tempos antigos, em que o mensageiro trazia as notícias sobre guerras, etc. Quando ele dava notícia ruim, às vezes o líder daquele país ficava tão irritado que matava o mensageiro como se ele fosse culpado por aquilo que estava acontecendo no campo de batalha. Ele mandou investigar, né? Será que a ABIN que investigaria isso? Pois é, Carol, perfeito o seu comentário. E era nessa linha que eu ia, porque ele falou, não, pode investigar e tal, só que ele não permite que investigue, ele interfere na investigação. A gente viu o vídeo daquela reunião de 2020, 22 de abril, em que o Jair Bolsonaro fala, vou interferir, e se tiver lá na ponta da linha e eu não puder mexer, eu tiro o de cima, que era o diretor-geral da PF, se não puder, eu tiro o ministro. Aí o Sérgio Moro acabou saindo do governo porque ele estava trocando o diretor da PF sem alegação técnica. E agora você teve essa notícia, a qual a Carol se referiu, de que a PF dizendo, né, em relatório da PF, felizmente alguém conseguiu ali colocar isso, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, atrapalhou a investigação do filho 04 do presidente, o Jair Renan Bolsonaro. Um integrante da ABIN admitiu ter recebido a missão de um auxiliar ali do Alexandre Ramagem, que é próximo da família Bolsonaro, que ele queria colocar, inclusive, como diretor da PF, mas o Alexandre de Moraes tirou, para atuar no caso do filho 04, com o objetivo de prevenir risco à imagem. Foi essa expressão que ele usou, risco à imagem do presidente. Então, isso é gravíssimo.
Eu falei, num comentário na emissora onde eu trabalhava na época, fiz uma associação entre duas notícias que saíram com umas semanas de distância. Que foi o Filho 04 ter virado alvo de investigação e aí o Bolsonaro ter trocado o comando da PF. E aí eu fiz comentário, trocou o comando da PF após Filho 04 virar alvo. Quem procurar no YouTube vai encontrar meu comentário ali de 6 de abril de 2021. E essa matéria agora sobre a interferência da BIM está lá dizendo: a operação da BIM ocorreu em 16 de março do ano passado, 4 dias após o filho do presidente e seu preparador físico, Alan Lucena, se tornarem alvos de uma investigação da PF. Quer dizer, primeiro houve uma iniciativa para ver se a BIM atrapalhava ali, prevenia alguma coisa que pudesse respingar no presidente, etc. E depois houve troca no comando da PF e depois o próprio Estadão mostrou que um delegado responsável pela investigação do Jair Renan foi trocado. Felizmente, alguém ali na PF conseguiu conservar alguma autonomia para apontar nesse relatório esse caso exorbitante. Nem vou entrar aqui em todos os detalhes, mas havia suspeita de que o Jair Renan e esse preparador, que atua junto com ele, receberam ali um carro de uma empresa que estava querendo fazer negócio com o governo. Então, você tem uma intermediação com uma suposta doação, que aqui na minha terra tem um outro nome, né? E aí você teve um oficial que estava indo atrás para ver onde é que tinha ido parar o automóvel, para ver o que podia fazer para blindar o presidente. É gravíssima a instrumentalização dos órgãos de Estado. E o Bolsonaro vem com esse papo, só para comentar o áudio dele rapidamente, de que qual é o problema que tem comprar com dinheiro vivo? Olha, o problema é a origem do dinheiro. É isso que ele disso que ele não quer falar. O Flávio Bolsonaro comprou, inclusive, a mansão em Brasília com mais de 6 milhões de reais, e aí se enrolou todo para explicar de onde veio o dinheiro. Primeiro chegou a dizer que o dinheiro veio, em parte, de uma venda de um imóvel aqui no Rio de Janeiro, que na época da investigação foi apontado como um imóvel suspeito de ter sido usado para a lavagem de dinheiro do esquema na LERJ. Então, o sujeito pega o dinheiro sujo, compra um imóvel, ninguém fala nada, passa um tempo, ele vende aquele imóvel, eventualmente até valorizado, e aí ele compra outro, aí causa um problema. Como assim? Comprou? De onde veio esse dinheiro todo? Ele fala, não, foi da venda do anterior. Então, você tem um rastro de sujeira que gera uma impunidade e o sujeito vai subindo de padrão na vida com mais mordomia ainda e está tudo bem nesse país. E aí o pai dele falou assim, qual é o problema de acontecer isso tudo? Então, quer dizer, é claro que precisa haver uma reforma no sistema judiciário, é claro que precisa ter algum tipo de controle maior do que essas indicações políticas para cargos, é preciso haver maiores critérios de suspeição para que o indicado não possa ficar blindando aquele que o indicou o tempo todo, mandatos com limite para que o sujeito não passe décadas lá fazendo isso, com quem está lá na máquina pública com esse papel patrimonialista. Uma série de questões que, lamentavelmente, estão fora aí do escopo dessa corrida eleitoral.